Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Mais um vídeo, mais uma resenha. E o livro escolhido de hoje foi Bazar da Charité, de Odile Bourriol. Esse livro foi lançado originalmente em 2019 pelo ator. Gente, o Bazar da Charité é um livro francês, tá? É um escritor francês, até pelo nome a gente percebe, né? Odile Bourriol. Não sei se é assim que se pronuncia, porque eu não falo francês, tá, gente? Então a gente vai dando um jeito. Gente, esse livro é um livro interessantíssimo. Eu fiquei apaixonada pela história, porque é um livro que trata de um fato verídico, né? Que aconteceu em 1897, gente, na França, tá? Então, assim, é um fato muito triste que ocorreu na época. E ele fala disso no livro, né? Mas também tem uma série maravilhosa na Netflix, tá? Que se chama também Bazar de la Charité, que é uma série que relata também o que aconteceu, né, de verídico nessa história. E é óbvio que vai ter um romance, tem todo um enredo ali, porque a série tem que ter um fundo emocional, né? Mas a série baseia-se inicialmente nesse incidente trágico, gente, que foi um grande incêndio que ocorreu neste bazar de caridade, por isso o nome, a tradução Bazar da Caridade, né, Bazar da Charité, que em francês, e traduzindo em português, Bazar da Caridade, tá? Então por isso o nome, né, um bazar de caridade que tinha. Ele foi fundado em 1885 pela aristocracia católica da época. E nesse bazar, gente, assim, eram vendidos de tudo, né? Era um bazar, era um local. Inicialmente, ele era feito nas casas das famílias ricas da época, das damas da sociedade, dos empresários da época. O presidente desse bazar era o Barão de Macau, ele que era o presidente, né, desde a fundação. Então, assim, ele presidia, mas ele tinha aí a ajuda de várias pessoas da aristocracia da época, né, os ricos da época. E o que era esse bazar? Nada mais do que um bazar para fundos para ajudar pessoas carentes e pobres. Isso na teoria, né? Porque na prática a gente sabe que não era bem assim, né? Muitas dessas mulheres que trabalhavam, porque as damas da sociedade da época trabalhavam nesse bazar, mas para competir uma com a outra, para ver quem estava com a melhor joia, para ver quem estava com o melhor vestido, para paquerar, para atrair seus maridos, entendeu? Assim como os rapazes da época, né? Que se vestiam de forma muito elegante. Naquela época as pessoas se vestiam de uma forma muito elegante, né? Os homens com as suas bengalas, né? Com seus ternos. Porque, gente, antigamente, né? Na França, da antiga França, a bengala não era a bengala era um adorno, né? Era um acessório de elegância. Não era para ajudar a pessoa a caminhar, a andar, né? Ela era um acessório de elegância na época. Então os homens sempre andavam com as bengalas e tudo. Gente, e assim, esse bazar foi fundado em 1885. E desde então, como eu falei no início, ele era feito nas casas, nos lugares onde, né, eles podiam fazer, né? Até que um terreno foi liberado na rua, se eu não me engano, é Jean Goujon. Não sei se está certo, porque agora eu não vou lembrar, mas eu acho que é isso, Jean Goujon, o nome da rua. E essa rua tinha um terreno onde haviam tido peças teatrais e tal. E o presidente desse bazar, junto com seus sócios, né, ali, achou esse terreno interessante para fazer, né, esse bazar. Então eles alugaram esse terreno, né? E ali foram feitas algumas modificações, porque o chão era de terra. Então eles fizeram vários tablados de madeira para as damas da sociedade não arrastarem seus vestidos na terra, né? Se chovesse. Então fizeram uma manta acrílica no teto, que é praticamente passar um asfalto líquido, deixar secar, para tampar, né, o teto. Eu vou colocando algumas fotos para vocês aqui, fotos reais que eu achei no Google, tá? Procurei, fui pesquisar. Então eu vou colocando algumas fotos reais do bazar para vocês aqui. E então eles botaram essa manta acrílica para cobrir, para se caso chovesse,
não teria problema, né? Então, assim, fizeram tudo. E todo o bazar, gente, era feito de madeira, papelão. E a decoração da época foi uma decoração gótica, né? Assim, eles acharam interessante fazer uma coisa gótica, né? Assim, misteriosa. Então tinha símbolos de castelos, né? Então, assim, foi uma decoração mais gótica. Para a época, eles escolheram esse tema, né, para fazer esse bazar. Então, no dia 4 de maio, né, que foi no dia 4, foi no dia 3, se eu não me engano, teve uma inauguração antes, mas no dia 4 de maio de 1897 é que ocorreu o trágico e terrível acidente, né, o trágico incêndio. Gente, tudo indica, né, e foi feito na época, que o incêndio foi provocado por porque foi assim, na época os irmãos Lumière estavam lançando o cinema, né? Era assim a primeira no vislumbre de um cinema naquela época, né? Os irmãos Lumière estavam no auge lançando esse novo projeto que na época era um marco para a época, né? Um cinema, pessoas se movendo na tela. Eles fizeram um mini cinema nesse bazar. Só que naquela época, gente, eles trabalhavam de uma forma bem... Não tem a tecnologia que nós temos hoje, né? Então eles trabalhavam com éter, com álcool, pelo que eu entendi do que eu li, explodiu esse vapor de éter nesse cinema, então houve uma grande explosão que levou todo mundo, assustou todo mundo, né? Aquela explosão, né? Mas até então, né, ninguém achou que era alguma coisa grave, caiu, deve ter dado defeito alguma coisa, ninguém pensou, né? Nesse bazar, gente, e a aristocracia francesa, a parte mais rica da França, ia para esse bazar. Inclusive, neste ano, né, de 1897, a Condessa de Alençon estava como celebridade nesse bazar. A Condessa de Alençon é irmã da imperatriz Sissi, né, que é muito famosa, tem filmes e séries sobre ela, né? E ela é a irmã acho que mais velha, se eu não me engano, posso estar errado, tá? Mas eu acho que é a mais velha da imperatriz Sissi, da rainha Sissi, né? Aquela dos cabelos longos, né, que tem série e tudo. Então a Condessa de Alençon, Sophie Charlotte, ela estava, né, Sophie Charlotte estava nesse evento como uma celebridade, né, e fora os ricos e famosos, além de que haviam crianças, adolescentes, jovens, idosos. Então, assim, e tem um detalhe, gente, que ainda é pior de tudo. Nesse mesmo ano, eles inventaram de fazer uma decoração diferente, como eu falei, e colocaram 2 portas giratórias, porque na época era super clássico usar portas giratórias, que na França eles chamam de porte-tambour, né? Então, assim, 2 portas giratórias, eu acho que é assim que fala, eu pesquisei, tá, gente? Então, olha pra você ver, colocaram 2 portas giratórias. Então, daí a gente já prevê a catástrofe, né? Então, assim, aí houve essa explosão nesse cinema, só que ninguém imaginava a proporção. Gente, quando de repente as pessoas olharam, estava tudo sendo tomado pelo fogo. Começou a incendiar tudo dentro do bazar. E o que tinha o bazar? Madeira, papelão, cortinas, pano, tecido, né? Porque eles haviam investido. O próprio piso era de madeira. Tinha uma manta acrílica em cima do teto, pegando fogo. Ou seja, haviam literalmente gotas de fogo caindo do teto. Então daí vocês podem imaginar o transtorno e o desespero que não foi tudo isso. Principalmente, gente, para as mulheres, né? Porque as mulheres é que realmente pagaram o preço. Porque as mulheres usavam vestidos longos, né? Rendas. Tudo isso fez uma grande diferença na hora ali daquele incêndio, né, que tomou conta daquele tablado inteiro e ninguém sabia o que fazer, né?
Gente, foi um verdadeiro transtorno, um verdadeiro desespero, porque as mulheres com aqueles vestidos imensos, bolas de fogo caindo do teto, então elas se incendiavam automaticamente, porque era muito tecido, era chapéu na cabeça, era, né? Então começou uma aglomeração. E o que aconteceu? As pessoas todas foram correr para a saída. E o que tinha na saída? 2 portas giratórias. Naquele desespero, as portas girando, gente sendo esmagada, porque no desespero ali as pessoas iam se aglomerando naquela porta e ninguém saía, travava tudo, não ia. E, gente, o que mais me deixou triste, assim, porque os homens, né, nos depoimentos, depois das pessoas que sobreviveram, né, esse incêndio, os homens, eles foram extremamente grosseiros com as mulheres. Eles batiam nas mulheres, eles passavam por cima das mulheres, eles batiam com as bengalas nas mulheres. Ou seja, os homens, eles foram extremamente grosseiros, assim, não tiveram um pingo de empatia com as mulheres. Eles pisoteavam as mulheres, porque como os homens não usavam vestidos longos, a forma deles se moverem e correrem era muito mais fácil, né? Você tá com uma calça, com uma camisa, você voa. Agora imagina uma mulher com um vestido pesado, rodado, pegando fogo, querendo fugir daquele incêndio. Como é que faz? Sendo pisoteada. Nossa, só de pensar me dá um desespero. A gente se coloca no lugar, né? Então, assim, gente, os homens foram extremamente abusivos, grosseiros, terríveis, assim, com elas. E, no entanto, que foram 129 mortos, né? E a maioria, acho que só 7 homens morreram, a maioria mulheres. O que foi um escândalo na época. O próprio Barão de Macu, né? Que era o presidente do bazar, ele também fez isso. Eles falaram que ele agrediu as mulheres, tanto que ele se salvou também, né? Então, entre mortos, aí se tinha crianças, idosos, a própria Condessa de Alençon, Sophie Charlotte, morreu no incêndio. Né? Porque o incêndio, gente, assim, resumindo, foi um incêndio tão grandioso e foi muito rápido, porque era tudo madeira, papelão e panos, ou seja, o fogo consumiu tudo muito rápido, a própria estrutura do bazar caiu, desabou e não tinha mais o que fazer, tanto que os bombeiros chegaram minutos depois, só para fazer o rescaldo mesmo, porque não tinha muito o que fazer, né? Então, assim, foi uma tristeza essa história e, infelizmente, um fato verídico muito famoso na França. Esse caso é muito pouco conhecido aqui no Brasil. Eu pesquisei algumas coisas na internet, achei algumas coisas, inclusive vou até mencionar, porque eu acho que é super legal a gente dar crédito, né? Eu pesquisei num canal muito gostosinho, já comecei a me inscrever, chamado Cafezinho Francês, da Flávia Ribeiro. Gente, que canal maravilhoso. Ela mora na França, ela é brasileira, e ela faz vídeos contando casos franceses, casos criminais da França que a gente nunca ouviu falar, e mostra experiências dela lá, castelos que ela visita. Nossa, é um canal tão gracinha. Vão lá conhecer, vou deixar tudo aqui pra vocês. Cafezinho Francês da Flávia Ribeiro. Flávia, se você estiver assistindo esse vídeo, um grande beijo, porque você foi de grande valia pra mim aqui no meu canal, porque eu pesquisei o seu vídeo, ela fez um vídeo também do Bazar da Charité. Acho que o único que eu vi, viu, foi o dela. Agora o meu, segundo, hein? O primeiro vídeo, foi o único que eu vi. E o vídeo dela é impressionante, ela conta em mínimos detalhes, assim, sobre o tema, sabe, é muito legal. Então agradeço a Flávia aí por ser uma grande fonte de pesquisa para mim, não só do livro, né, mas também eu pude ver a história, né, porque no livro é mais romance, mas já no canal da Flávia eu via o fato documental mesmo do Bazar da Charité, né, então achei muito interessante. E voltando, gente, então, muitas mulheres morreram, os homens foram os covardes, né? E aí, tá, os corpos carbonizados, como que vai se identificar? Porque era tudo carvão, gente. Porque no incêndio, para você identificar o sexo, para você identificar se é jovem, se é velho, não tinha como. As pessoas não tinham, os bombeiros não tinham como fazer. Então foi assim um verdadeiro horror para as famílias acharem seus entes queridos, acharem as pessoas, né? Irem atrás dos seus parentes que estavam ali mortos,
incendiados e eles não podiam saber. A única maneira era identificar por joias, por anéis, né, algum pertence que eles tinham que podiam identificar o corpo. Muitos conseguiram através disso, porque os corpos foram levados depois para um local, os familiares iam lá. Imagina, gente, que cena horrível. Eles tinham que olhar corpo por corpo ali carbonizado e tentar identificar. Dentistas foram chamados, o que era muito raro na época, né? Essa coisa da arcada dentária, descobrir a própria Condessa de Alençon foi descoberta pela arcada dentária dela, porque ela era uma mulher muito rica, tinha seu próprio dentista, né? Então o corpo dela estava de tal forma que só foi possível identificar pela arcada dentária da Condessa, senão ela estaria ali perdida no meio dos corpos, assim como outros familiares também. Então, assim, e o pior de tudo, gente, nada foi feito. O Barão de Macau, por exemplo, que, né, era o presidente do bazar, não foi preso. Ninguém foi preso. O rapaz do cinema, os rapazes operadores do cinema não foram presos porque eles causaram incêndio, né? No fim, não ficou em nada. Então, assim, é um fato que até revolta, né? Porque ninguém foi preso de fato, ninguém foi responsabilizado de fato. Os irmãos Lumière mesmo, eles tiveram que seguir uma grande jornada para pararem de demonizar o cinema, porque depois disso na França todo mundo tinha medo de cinema, né? Porque que foi um fato muito marcante para a época, né? Mas eles conseguiram, tanto que o cinema tá aí até hoje, né, gente? Então, assim, eles não tiveram culpa, né? Também. E, assim, essas vítimas todas ali, muitas delas não foram identificadas, porque não tinha como, né? Hoje em dia tem um memorial do Bazar da Charité com o nome de todas as pessoas mortas. A própria Condessa de Alençon tem sua própria homenagem. Tudo isso na França, né? Então, assim, realmente, isso foi em Paris, né? Então, realmente foi uma coisa muito triste. Foi um episódio triste da história da França. E eu achei muito interessante trazer para o canal, porque é uma história verídica, né? Fatos verídicos sempre impressionam a gente, né? E esse caso do Bazar da Charité, eu fiquei muito impressionada, sabe? Principalmente depois que eu assisti a série também, que mostra bem, assim, eles fizeram bem, de uma forma bem literal, né, o incêndio. Então a gente se põe no lugar daquelas pessoas, no desespero, né, da época. Então, assim, é uma história triste, de fato, que a gente só tem a lamentar, principalmente pela covardia desses homens que, em vez de ajudar as mulheres, pisotearam elas, né, gente? Tá certo que ali é um desespero, é um incêndio, a gente tem... Nossa, eu não consigo nem imaginar uma situação dessa, né? A gente aí já lembra até da Boate Kiss aqui no Brasil, que também foi um horror, né? Então a gente tem aí exemplos, né, mais recentes de incêndios horríveis, que aconteceram praticamente as mesmas coisas, pessoas pisoteadas, pessoas mortas e tal, né? Mas assim, naquela época, e ainda esses... Pessoal, escolher portas giratórias. Gente, você imagina no incêndio 2 portas giratórias? Porque se imagina se fosse uma porta normal, muita gente teria se salvado, não, talvez nem tivessem tantos mortos. 129 mortos é muita coisa, né? No bazar, né? E maioria de pessoas muito ricas, né? Muitas pessoas milionárias que estavam ali perderam sua vida, né? Muitas pessoas foram salvas, houve bastante sobreviventes, né? Mas infelizmente muitas vidas foram ceifadas, né? De crianças, inclusive. Mas assim, eu adorei o livro, adorei a série, super recomendo que vocês assistam, tá disponível na Netflix, tá? E pelo menos até quando eu vi, tava disponível. Eu amei, vão lá assistir que vocês vão adorar. E o livro também, que é super interessante, tenho certeza que vocês vão adorar. Hoje eu trouxe um fato verídico aqui, adorei, vou procurar trazer mais, tá? Já tô com planos aí de trazer mais fatos verídicos aqui para vocês, tá bom, meus queridos? Adorei estar com vocês, mais uma resenha concluída com sucesso. Curtam, compartilhem, deem like, se inscrevam no canal, tá bom? E até o próximo vídeo. Um grande beijo, meus queridos. Até lá. Tchau.